Recentemente eu achei o filme Backrooms, O Não Lugar, um filme que foi dirigido pelo Kenny Parsons, o mesmo cara que colocou a imagem das Backrooms no 4chan, que iniciou todo aquele mistério, um lugar com paredes amarelas, um tapete com um cheiro fedido e umas luzes fazendo um zumbido insuportável. O que acontece é que, aparentemente, Backrooms virou um filme. E, pela minha infelicidade, eu não achei ele no cinema. Eu achei no streaming ainda legendado. Só que agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, agora ele foi dublado. Tinha que ser. E então eu fui tentar ver o filme para tentar entender por que que ele estava sendo um sucesso, tentando o que que o pessoal estava falando sobre o filme. E então eu decidi trazer aqui nesse vídeo a minha opinião sobre o filme Backrooms, Um Não Lugar. Será que o filme valeu tanto a pena assim? Sim, eu só digo, para dizer em resumo, eu não achei ele o melhor filme que eu assisti na vida. Mas eu vou explicar aqui por que que necessariamente eu achei isso. Antes de iniciar, eu só quero avisar que tudo que eu só estou dizendo aqui é apenas a minha opinião. Então, olha, pode ter coisas que funcionam para algumas pessoas, para mim não funcionou 100%, mas eu espero que vocês entendam sobre isso. Então, chega de enrolação, vamos começar a análise desse filme. Bom, para resumir a história do filme Backrooms, a história do filme a gente acompanha o nosso protagonista, o Clark. O Clark é um cara que trabalha numa loja de imóveis chamada Capitão Clark, onde ele faz anúncios sobre as vendas da loja de imóveis, às vezes fingindo de pirata, como o Capitão Clark. E o que acontece é que o cara ele foi largado na sua casa, abandonado por conta da sua esposa. Isso aqui mais na frente do filme a gente entende o motivo do porquê ele saiu de casa. E o que acontece é que no meio de sua loja ele acaba descobrindo um local que ele nunca tinha visto antes e, logicamente, ele acaba sem entender porcaria nenhuma o que está acontecendo. Entrando nesse local, ele descobre que tem aqui as Backrooms, um local totalmente sem sentido, com uma geometria confusa pra caralho, e um monte de móveis sem sentido no meio. O Clark, logicamente, não começa, ele já não entende porcaria nenhuma o que está acontecendo, tipo, como isso está acontecendo, o que raios é aquele lugar. E é claro, como o cara tem a curiosidade, como qualquer um, ele decide investigar, decide explorar o que é aquele local, porque, olha, ainda bem que o cara se lembrou da saída onde era, porque se fosse comigo, eu com certeza já iria morrer só nessa parte. Aí, após o Clark ele vê toda essa loucura, ele decide falar com a sua terapeuta, a doutora Mary Klein. O que acontece é que a Mary ela é uma terapeuta do Clark, ela tenta ajudar ele, tipo, porque a esposa dele deixou. O que acontece é que o Clark tenta explicar para a doutora, para sua terapeuta, o que ele viu sobre as backrooms, coisas do tipo. Só que, claro, obviamente, ela ela não consegue acreditar no cara, porque, bom, a começar de conversa é bem normal, porque quem é que vai acreditar numa porra dessa? Tipo, agora tem um local na loja dele que ele não sabe o que que é, com uma geometria mega confusa. Logicamente, ela não vai confiar no cara, obviamente. Aí, não satisfeito com isso, o Clark ele acaba chamando seus funcionários, a Cat e o seu namorado Bob, para fazer uma espécie de documentário, investigação, para tentar entender o que que é as backrooms e como eles estão ali. Obviamente, os dois acabam recusando, só que eles são levados à força, sendo que, sinceramente, nessa parte, era muito mais fácil o Clark ter levado a Mary nesse local e falar pra ela, ó, é esse local que eu vi, ó, é esse local aqui que eu vi que eu não entendi nada. Só que como o Clark ele é um animal, ele, ao invés de levar simplesmente a Cat, tipo, lá naquele local, tipo, ô Mary, ó, eu achei esse local estranho, você agora acredita em mim? Tipo, cara, era mais fácil ele ter feito isso. Ao invés disso, ele matou indiretamente os dois funcionários de bobeira, cara. Tipo, mano, olha que doido o Clark é, velho. Uma coisa simples o cara poderia ter feito e esse imbecil não fez. Esse imbecil não fez. Aí após nisso, a Mary,
sem muita coisa que fazer, ela acaba indo atrás do Clark, entrando nas backrooms, e aí então o Clark acaba nocauteando ela, algo nessa porra desse tipo. E aí então ela acaba acordando amarrada numa sala bem esquisita. O que acontece é que a Mary acaba acordando nesse local com essas criaturas que não têm vida, basicamente. Porque, como o Clark disse, essas criaturas elas não sentem dor, não têm ego, coisa do tipo. Só que, cara, é um negócio estranho, sinceramente. Aí o que acontece? O Clark tenta ensaiar com a Mary pra tentar ser a esposa dele, que abandonou, coisa do tipo. Aí acontece uma coisa dessas, a Mary fica de saco cheio, manda ele a merda. Do que eu não julgo, porque eu também faria o mesmo. Aí então, todavia, a desgraça acontece quando acaba surgindo uma criatura na frente do Clark. É essa desgraça desse bicho, que é uma entidade que é o próprio Clark vestido de pirata. Agora, a parte que eu não entendi, eu sei que deve ter uma explicação para essa pergunta, mas por que necessariamente a criatura atacou o Clark? Tipo, sendo que o pirata Clark nem atacava as pessoas, tipo, por que só agora o essa entidade acabou matando o Clark? Tipo, a criatura tinha algo pessoal com ele? Ou só matou e foda-se? Tipo, sabe? Não teve muito bem uma explicativa pra isso. Aí a Mary, vendo toda essa loucura, ela acaba escapando desse pirata esquisito do cacete, acaba fugindo. Por sorte, ela só não morreu porque ela é a principal e a protagonista. Então, se ela morresse, não teria filme. Só que, claro, ela só acaba sobrevivendo porque no final só acaba sendo resgatada por conta desses dois cientistas aqui que estavam trabalhando, tentando investigar, mapeando as backrooms, coisa do tipo. E aí na cena final a Mary acaba conversando com um cientista que se chama Phil. Aí no final a Mary acaba conversando com esse cientista chamado Phil, que ela tenta perguntar para ele o que está acontecendo, o que é esse local, o que ele vai fazer com ela. Só que é claro que o Phil ele não tem essa, não cabe a ele saber o que vai acontecer com a Mary. Então o que acontece é que ele tenta explicar para Mary algo tipo, a gente trabalhava como máquina de ressonância, as coisas do tipo. Só que agora o meu trabalho é basicamente entrar nas backrooms, ficar tentando mapear, tentando entender que raio de lugar é esse, coisa do tipo. A Mary sem entender nada, ela fica sem reação, ela fica totalmente preocupada qual o destino dela, aparentemente. Ela fica sem entender nada e ela fica perguntando ao Phil o que vai acontecer com ela e por que ele tá fazendo isso, só que o Phil ele não responde, o que deu a entender no final é que provavelmente, cara, a Mary, acho que ela vai ser executada, ela vai ser morta pela organização, porque como ela viu muita coisa, ela sabe demais pelo que aconteceu, então aparentemente, sei lá, a organização vai matar ela, eu acho. Bom, não ficou muito bem explicado bem o destino da Mary, tipo, se ela realmente sobreviveu, se ela morreu, não sei. Eu só sei que no fim não foi muito bem explicado isso aí. E aí na cena final aparece a Mary de um estado totalmente grotesco, parecendo um boneco, e mostrando as backrooms, mostrando que é como se copiasse o mundo real, coisa do tipo, copiando o mundo real e mostrando que as backrooms sempre vão existir copiando as coisas que existem no mundo real. E aí o filme acaba assim. É claro que o Fury não acaba não tendo saber como responder para Mary, e ela fala uma analogia como o Clark tinha falado no começo do filme, que é como explicar, descrever um cachorro para uma pessoa que não sabe o que é um cachorro e depois falar para ela desenhar. Até que é uma boa analogia falando o que é as backrooms, porque é como se fosse isso. Porque para pensar, a pessoa não vai conseguir desenhar um cachorro porque, bom, obviamente ela não sabe o que vai ser o cachorro. Até porque a pessoa só falou descrevendo. Então, é aquilo. É aquilo, essa é a analogia. E aparentemente o filme ele termina aí
mostrando que não foi muito bem especificado o destino da Mary, coisa do tipo. A minha conclusão sobre o filme é que teve coisas que eu gostei da direção do filme, eu gostei do começo do filme, que ele é em found footage, que é os personagens usando a câmera para gravar, coisa do tipo. O comecinho do filme é legal. A única coisa que eu só não gostei do filme é que ele teve umas partes meio chatas no filme, como por exemplo o passado da Mary, o trama o trama da terapeuta, que é da Mary mesmo, que, cara, eu não achei a Mary uma personagem muito interessante nesse filme. Eu acho que pra mim o Clark, ele é um personagem que, sinceramente, ele é bem melhor do que a Mary, porque pelo menos a gente entende os motivos do cara, a gente acompanha mais ele do que ela. E o pior é que no começo do filme pensei que ele seria um mocinho no final do filme, mas no fim ele só era um arrombado mesmo. E com razão, de fato, o cara é um arrombado. Ele só não é muito detestável quanto o Bear, aquele protagonista do filme Obsessão, porque lá aquele protagonista é insuportável. Mais diferente do Clark, o Clark ele até que não é tão insuportável, pelo menos tem motivos da gente gostar dele como protagonista. Agora a Mary, sinceramente, não tem o que gostar dela. Eu não sei, eu não gostei muito bem dessa personagem, de fato. Eu achei a trama dela meio chata, meio. Não sei, cara, eu não gostei muito, sinceramente. A direção é boa, só que por um filme de Backrooms, cara, sinceramente, não tem como sustentar num filme de 1 hora e 50, velho. Quase 2 horas de filme. Acho que no máximo, Backrooms, o filme deveria ter sido no máximo uns 30 ou 40 minutos. 30 ou 40 minutos tá bom. E também acho que seria mais interessante se o filme todo fosse gravado em found footage, porque, pô, fica mais tenso, fica mais assustador, porque parece que você tá naquela situação, sabe? Parece que é você que tá na pele do protagonista, andando com a câmera, você não sabe o perigo que tem lá das backrooms, que é o medo do desconhecido e coisa assim. Isso, a única coisa que. Eu acho que o que salva desse filme é o suspense, mas eu acho que o que tira o suspense, em minha opinião, é os personagens saberem onde está a saída e a entrada daquele portal, como foi mostrado ali que o Clark ele entrou. E, tipo, eu acho que seria mais interessante, tipo, as pessoas elas acabam caindo em momento aleatório nas backrooms e elas ficam em desespero total, tipo, onde é que estão, o que está acontecendo, não sabem onde está. É como em Jogos Mortais, por exemplo, porque em Jogos Mortais 1, o pessoal acaba também sendo sequestrado, ficando no banheiro trancado e também não sabe onde está e o que está acontecendo. E aparentemente eu acho que pra mim é isso que tira o mistério de Backrooms. Mas é claro, não é um filme ruim necessariamente, mas também não é o melhor filme que eu vi na minha vida. Mas tem uns momentos legais, eu admito, só que, cara, teve coisa que poderia ter sido facilmente encurtado, sinceramente. E eu não sei se eu gostei muito do começo do filme, que é do comecinho que mostrando a trama do Clark, que é da esposa dele que foi abandonada, sendo que nem mostra a esposa dele direito. Achei essa parte meio relevante na história. Ah, e ela só aparece na foto mesmo, tipo, ela não aparece pessoalmente. Tipo, o filme ele é muito interpretativo de fato, ele tem muitas coisas que, sinceramente, algumas coisas eu consigo interpretar, outras coisas não. E eu até que achei legal isso, é um filme mais de interpretação mesmo. A minha única interpretação, pelo que entendi do filme Backrooms, qualquer coisa me corrige se eu estiver errado. A minha única interpretação do filme é que, aparentemente, ah, as backrooms é como se a pessoa, quanto mais tempo a pessoa ficasse lá, aos poucos ela acaba enlouquecendo, e aí quanto mais memórias ruins a pessoa tiver, ou das memórias que ela tem, aparentemente as backrooms acaba copiando aquele local, como se fosse, tipo, acho que um lembrete da pessoa, coisa assim. Como foi o caso do Clark, ele era um cara que tinha muito assim desprezo nas coisas que ele fazia, nas coisas que ele sentia, como da esposa dele tirado ele de casa e com razão de fato, o fracasso da loja dele, coisas do tipo. Eu só não entendi muito bem que de fato a entidade matou o Clark, mas
De resto, eu daria uma nota do filme como, no máximo, 6 de 10 ou 7 de 10. Enfim, essa foi a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam que algum ponto tá certo, outro ponto tá errado. Bom, qualquer coisa, deixe nos comentários, se inscreve no canal, ative o sininho para ter mais ideias de vídeo e ver mais o que eu posso trazer. Adeus.